todos e a todas. Sou o professor Bruno, estou aqui com o professor Júlio Miguel e a nossa convidada especial, Rafaela Moraes, para o nosso primeiro Profcast com um tema super importante, igualdade de gênero. Boa noite, professor Júlio Miguel. Boa noite, professor Bruno, Rafaela e a todos que estão nos escutando agora. Boa noite, Rafaela. Seja bem-vinda aqui ao nosso Profcast. Boa noite, professor Júlio. Boa noite, professor Bruno. Maravilha. Rafaela, para a gente iniciar, a gente quer saber exatamente qual é o motivo de você ter pensado aí nesse tema para a gente debater aqui, né? É um tema que, de fato, tem uma relevância muito grande e a gente quer saber exatamente por qual motivo você escolheu esse tema para o debate. Eu acho um tema bastante importante, principalmente hoje em dia, no mundo de hoje em dia, entendeu? E eu acho que tudo está avançando, vamos dizer, a tecnologia está melhor, tudo cada vez mais vai melhorando. E vamos dizer, vamos olhar um pouquinho para trás. Hoje em dia até melhorou um pouquinho sobre a igualdade de gênero. Hoje a mulher ela pode trabalhar normalmente, ela pode fazer o que ela quiser, vamos dizer. Só que não com aquela totalmente liberdade que os homens têm. Então eu acho esse tema muito importante, por isso que eu vim discutir sobre ele, porque realmente ele é preciso discutir sobre ele. Maravilha. Tem uma questão que caiu no Enem do ano passado, bem interessante, discutindo essa temática em relação aos jogos eletrônicos. Que os jogos eletrônicos, né, no caso do futebol lá, citado na questão, não tratava do futebol feminino, né? E aí começou uma discussão sobre isso, né, que fez com que as produtoras, né, dos jogos eletrônicos incorporassem e colocassem o futebol feminino também lá nos games, né? Então é importante pensar nessa temática aí de forma bem ampliada realmente, né? Para a gente não ficar em alguns contextos isolados, né? A gente tem uma mensagem aqui, né? Uma reflexão importante, e aí eu vou destacar ela aqui. Então, essa reflexão aí, né, da Chimamanda, diz o seguinte, né? Seríamos mais felizes, mais livres, para sermos quem realmente somos se não tivéssemos o peso das expectativas de gênero. Professor Júlio, gostaria de comentar aí essa reflexão? Ela fala sobre liberdade, né? A liberdade que todo homem e toda mulher deve ter. Esse é o ideal. Rafaela falou na fala dela, né, que ao longo do tempo a gente viu uma melhora, de fato. Mas ainda hoje a gente percebe que, desde pequeno, as famílias acabam criando os seus filhos e filhas de acordo com essa expectativa que se tem de gênero, que é incorporado, né, que é colocado ali como padrão, colocado como ideal. Então, às vezes, as famílias, às vezes até de forma um pouco inocente, mas não completamente, tenta moldar a menina dentro de uma formazinha que é colocada como ideal dentro de uma sociedade. Sempre que a menina se desvia por algum motivo, seja na vestimenta, seja na forma de falar, na forma de se expressar, ela é punida de algum modo, né? Às vezes por uma fala, às vezes por um olhar. Já os meninos são criados de outra forma, né? A expectativa é outra. Isso aí dentro dos diversos parâmetros. Seja, por exemplo, na hora de arrumar um namorado ou uma namorada. Então, essa questão da expectativa de gênero acaba, de certa forma, barrando ali essa liberdade da pessoa ser quem ela quer ser, né? E aí, Rafael, eu tenho uma pergunta para você. Você acha que em algum momento da sua vida você sentiu isso na pele, assim, uma crítica ou uma certa tentativa de moldar a sua vida, ou você sempre gozou de uma liberdade maior para ser quem você quer ser? Assim, eu não diria pela minha família, mas vamos dizer pelas pessoas, amigos. Vamos dizer, padrão, como você falou, tem padrão, né? Hoje em dia a gente tem que ser magra para ser bonita, tem que ser loura, vamos dizer. Eu sempre fui a pessoa mais, sabe, cheinha, mas então muitas pessoas criticavam isso. Diziam que eu tinha que emagrecer, eu era bonita, mas eu tinha que emagrecer. Era tipo querendo me encaixar no padrão que eu não queria estar. E hoje, de fato, eu entendo isso. E mesmo assim, com esse entendimento, eu não quis mudar o que eu sou. Entendeu? Então, assim, eu acho muito importante, como você falou, hoje em dia existe um padrão e eu acho isso totalmente errado. Entendeu? Porque a gente quer, como as mulheres, como se dizer, muitas mulheres, homens, são bonitas se elas forem magras, se elas tiverem
um padrão magra, tipo, só. Aí é isso que a gente percebe hoje em dia. Isso é horrível. É frustrante, então assim, é horrível. Com certeza, Rafael. E além dessa questão estética, né, da pessoa ter aquele padrão de ser magra, de ter aquele padrão impossível que se tem, né, que está aí hoje nas capas das revistas, nas novelas e tudo mais, embora algumas mudanças, né, tenham ocorrido, mas é isso que a gente vê. Ainda tem a questão da expectativa mesmo, por exemplo, da profissão, né? Muitas mulheres ainda hoje, elas são pressionadas de certa forma para ocupar um certo lugar dentro da família, né? O lugar marcado ali pela submissão ao marido, né? Inclusive, muitas igrejas, infelizmente, ainda trabalham nessa perspectiva, né? Da mulher submissa ao marido, da mulher que é unicamente dona de casa, né? Mãe dos filhos, aquela que cuida enquanto o marido trabalha e ganha dinheiro. Então, ainda hoje a gente vê muito isso, né? Não sei se você já percebeu isso ao longo do tempo, algum tipo de discurso assim. Hoje em dia, como eu tinha dito antes, a mulher ela não tem totalmente liberdade, mas ela ainda pode, antes era pior, hoje ela ainda pode trabalhar, estudar, ser uma médica, ser uma arquiteta, ser o que ela quiser. Mas Com não com certeza. totalmente liberdade, porque ainda vai existir aquele preconceito. Com certeza, Rafael. E já falando sobre isso, né, eu queria saber se você tem alguma expectativa assim em termos de profissão, se tem alguma profissão que te agrada, se tu já pensa em alguma coisa. Eu queria muito fazer medicina. É uma vontade que eu tenho, assim, muito grande de fazer medicina. Eu queria fazer direito, só que aí eu pensei bem, eu achei que a medicina cairia mais bem comigo. Eu pensei melhor. Ótimo, muito bom. Fico feliz em saber assim que já nessa idade que você está, você já está pensando nisso aí. Muitos jovens acabam empurrando lá para os 17, 18 anos, já é o que não é errado também. Mas é bom a gente ir se planejando, sabendo o que quer mais ou menos. É bom, né? É um direcionamento. E aí, Bruno, queria aproveitar a fala de Rafaela também, né, para te fazer uma pergunta, né? Ou jogar aí uma questão, né? Porque a Rafaela falou que não sofre muito essa questão da pressão familiar, mas ela sofre a pressão, né, do círculo mesmo, às vezes de um amigo, né, de um colega, de uma colega. E aí a gente começa a pensar assim no nosso círculo de amizade, né, o quanto é importante a gente cultivar boas amizades que vai nos direcionar, que vai fazer a nossa autoestima aumentar, que vai nos dar uma margem de liberdade para a gente ser quem a gente é, ao invés de escolher certas amizades que acabam, né, prejudicando, tirando a nossa autoestima, não é isso? Exatamente, Júlio. E isso é importante demais para a gente pensar, exatamente porque muitas vezes, por falta de conhecimento, né, por falta de uma reflexão mais crítica, você acaba se juntando ao que as outras pessoas estão pensando também, né? E aí, quando a gente está, né, estudando, quando a gente está conhecendo, está debatendo, está refletindo sobre tudo isso, a gente acaba favorecendo para que as outras pessoas tenham esse pensamento, né? Voltado aí para uma perspectiva mais crítica mesmo de refletir sobre esse tema, né? Por exemplo, no caso aqui, a igualdade de gênero. Então, por exemplo, Rafaela possivelmente não vai ter nenhum problema em debater a questão do futebol feminino, né? Por exemplo, se a gente quiser jogar, se a gente quiser fazer qualquer prática que seja considerável, né, considerado pela sociedade como uma prática masculina, eu acredito que Rafaela não vai ter nenhum problema. Então, ela conhecendo isso, ela debatendo, ela estando aqui com a gente, inclusive, né, nessa conversa, possivelmente ela vai influenciar outras pessoas a pensarem de forma diferente, né? E isso é importante exatamente porque ela vai chegar mais adiante aí com esse pensamento, esse conhecimento mais aprofundado ainda, né? E vai poder também levar isso para outras pessoas, que é importante nessa ideia de difundir o conhecimento, né? Então, eu aproveito, Rafaela, já para, assim, eu coloquei uma expectativa minha, né, aí nessa, inclusive relacionando com a frase aí, a nossa reflexão, mas eu quero deixar aberto para você. O que é que você acha disso em relação por exemplo, a perspectiva do futebol feminino? Você acha que a mulher pode jogar, deve jogar, ou é algo que realmente é para o homem? Não, com certeza. Ela tem todo o direito de jogar. Eu acho super legal, porque às vezes eu não sei jogar muito, né? Mas às vezes quando tem um joguinho ali, às vezes eles chamam, eu vou lá e jogo, porque eu acho legal. Então, assim, o futebol ele não foi feito só pro homem. Foi feito pra quem jogar, mesmo da idade. Então, pra mim, isso é ótimo. Eu amo jogar.
Maravilha, que bom, né? Que você justamente, exatamente já tem esse pensamento aí, né? De que o futebol é para qualquer pessoa, né? Que seja mulher, homem, ela vai poder jogar, né? Então, é importante pensar sempre nisso. Professor Júlio, mais algum questionamento, mais alguma ideia aí para o debate ou a gente já pode encaminhar aqui para o final? Não, na verdade, eu quero parabenizar a Rafaela, né, pela atitude dela de ter escolhido o tema. Eu lembro que quando eu conversei com ela, quando eu fiz o convite, na verdade, ela se mostrou interessada, né, mas aí eu tive que organizar direitinho como ia ser, e ela colocou essa temática, né, não foi algo que eu trouxe, ela que trouxe a temática. E eu quero te parabenizar, Rafaela, que você continue assim, porque, como você disse, essa geração anterior, ela se manteve presa, né? Infelizmente, a um certo modelo de mulher, a um certo padrão, que aprenderam com os pais. Muitos não tiveram acesso a uma educação formal, a uma educação libertadora. Então, tem todo um contexto social. Você teve a oportunidade, né, de ter as aulas aqui, eu já discuti essas questões, na sua turma, inclusive. Então, assim, você teve uma oportunidade, você deve levar isso adiante, continuar sendo essa pessoa, né, crítica, que discuta as questões e levar, seja lá para onde for, em todo espaço, na igreja, na escola, no círculo de amigos, né, em todos os locais, sempre defender essa igualdade de gênero, porque só assim a gente vai construir uma nova geração, né, uma nova sociedade, sem essas besteiras, sem esses preconceitos e sem esses padrões ultrapassados. Então, parabéns mesmo, viu? Maravilha, excelente colocação, professor Júlio. E é justamente isso, né? A gente pensar que a pessoa precisa levar isso mesmo, né? Colocar sempre nessa ideia de debater, né, sobre esses temas, porque muitas vezes, por exemplo, você vai se pegar com alguma pessoa ainda dizendo que o homem que está vestindo rosa, né, tem alguma coisa errada ali, né? E a mulher com algumas cores também. Então, nessa perspectiva aí, a gente vai começando a debater e vai entendendo que não tem nada a ver, né? E o livro, a indicação desse livro? Esse livro eu tive contato ainda na graduação, né, no terceiro período, acho que o professor Carlos Adriano, historiador aqui da UEPB, recomendou esse livro, um livro pequeno, curto, tem uma mensagem muito direta, né, e uma mensagem muito importante, que em síntese se resume ao título, Sejamos Todos Feministas, né? O feminismo não é uma pauta para ser defendido só por mulheres, é uma pauta que deve ser defendida por homens, mulheres, crianças, todo mundo. Então, quem quiser se aprofundar um pouco nessa temática, né, nessa discussão que a gente fez hoje, pode baixar o livro gratuitamente, né, de forma legal pela internet, ou mesmo adquirir o livro baratinho, né, pela Companhia das Letras, Sejamos Todos Feministas, né, da autora da Nigéria, Chimamanda. Excelente. Rafaela, agradecemos aí mais uma vez a sua presença, a sua participação O e prazer fique à foi vontade meu, aí eu adorei, para tá? finalizar. Legal. Professor Júlio, mais uma vez agradecendo também a sua presença e participação. Agora com esse novo título, né? Profcast, para a gente seguir aí com esses debates com temas importantes aí relacionados à educação e outras áreas, né? Maravilha? Um abraço a Valeu, todos e a todas. Até a próxima. Valeu, show! Tchau. tchau.